Pode trazer seu dízimo e sua oferta, querido, se você trouxe. Agora é hora de você orar, interceder e falar: Senhor, pastor, não estrague tudo que o Senhor está fazendo aqui hoje. Abre sua Bíblia em Ageu, querido. Verso 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comei, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saquetel furado. Assim diz o Senhor: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vocês corre atrás da sua própria casa. Por isso o céu retém o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz virar seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre o trigo, sobre o mosto e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre o trabalho de suas mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Amém, queridos? Eu falei de Ageu aqui, acho que umas 2 semanas, de forma rápida, quando eu falei da África. Ageu é um profeta enviado pelo Senhor nos tempos de Esdras, para chamar a atenção do povo, porque o povo tinha parado a construção. O povo que foi liberto, o povo que estava preso na Babilônia, foi liberto e recebeu recursos da parte do rei para reconstruir a casa de Deus. E quando eles chegam lá, depois de um tempo, eles param de construir e começam a construir as próprias casas. Eles começam a se utilizar da liberdade que o Senhor deu e do recurso que o Senhor deu para construir os próprios planos. E é o que o Senhor traz aqui, o Senhor começa a falar para eles: presta atenção no caminho de vocês. E aí ele fala: vocês não percebem que vocês plantam e não colhem? Que o que vocês conseguem, eu assopro e jogo fora? E aí ele fala de novo: reparem nos caminhos de vocês. E ele fala: o que está acontecendo? Fala: eu fiz vir seca sobre terra e sobre montes. Ele está falando tanto no nível natural de vocês, quanto no nível espiritual, vem seca. Tanto no relacionamento com Deus, quanto nas coisas naturais. A seca veio sobre vocês. E sobre trigo, mosto e azeite. Ou seja, sobre o pão, sobre a alegria e sobre o espírito. Em todas essas áreas as coisas pararam. Ele fala: por quê? Porque eu dei liberdade para vocês, dei o recurso para vocês voltarem e restabelecer a minha casa. Mas vocês abandonaram a minha casa e estão investindo na própria vida de vocês. Então ele levanta o profeta Ageu para dizer isso para o povo. E a Bíblia fala que o Espírito toca um homem para lá e conduzir aquele povo, Zorobabel. E quando o texto termina, ele diz que o povo teme ao Senhor. E conforme a mensagem do Senhor dizendo: eu sou convosco, ou seja, Emanuel. Estamos na casa a ser edificada, o Cristo a ser edificado, o Deus que tem que ser edificado em mim e em você. É nisso que a gente precisa voltar. No meio da semana, no comecinho da semana, eu estava lendo um texto. À toa, resolvi ler um livro. Eu queria que você fosse para lá, no livro de Esdras. Volta a sua Bíblia para lá. Esdras capítulo 4. Segunda ou terça-feira, eu li, estava lendo o livro de Esdras, e quando eu cheguei nessa frase, eu fiquei com essa frase a semana inteira na cabeça. E essa semana foi muito corrida, então eu estava só com essa frase na cabeça, não tinha o resto do que o Senhor queria. E ontem eu me fechei para buscar o Senhor, para entender. Eu queria que você abrisse no Esdras 4, verso 12.
Saiba, ó rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificam aquela rebelde e malvada cidade. Agora daqui para frente. E vão restaurando os seus muros e reparando os fundamentos, as bases. E eu fiquei com essa frase a semana inteira na cabeça. Restaurando os muros e reparando os fundamentos. E todos os dias isso ficava na minha cabeça. Restaurando os muros, reparando os fundamentos. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre construção de cidades, e fala de cidades, ela era composta por duas coisas básicas. O centro do reino, que era o castelo, a cidade, né? Porque na época de Cristo, ou na época desse povo aqui, eles não tinham castelos no molde que a gente conhece. Mas as cidades eram fortificadas e dentro da cidade, o centro do reino era o templo, ou a casa do rei. Então era composta basicamente de muros e do templo. E todas as vezes em que a Bíblia vai falar tanto do povo de Deus atacando um outro povo, ou sendo atacado, ela apresenta essas duas figuras, muros e o templo. Quando o povo volta para Jerusalém, Deus envia dois homens em tempos diferentes. Ele envia Esdras e Neemias. Quando ele manda Esdras primeiro restaura o altar. É a primeira coisa que ele restabelece naquele lugar. O altar de adoração. Mas a função de Esdras era conduzir o povo à reconstrução da casa do Senhor. E esse é o texto de Ageu. Ageu, ele entra no meio do livro como um profeta. Então esse livro de Ageu, ele está dentro da história de Esdras. Um profeta que sai ali, conta essa história que a gente leu aqui para que o povo volte a construir. E depois ele manda Neemias para levantar os muros que protegem. E essas histórias se misturam em tempos diferentes, mas são dois homens que Deus levanta. Um homem que tinha influência, mas não tinha conhecimento bíblico, não era um sacerdote, que é Neemias. O que Neemias tinha? Influência para poder estabelecer os muros. Ele servia na mesa do rei. Então ele estava próximo, ele tinha condições de levantar os recursos. Ele tinha autoridade para conseguir os recursos para se levantar um muro. E Esdras não. Esdras era um escriba. Na essência do que era para ser um escriba. Ele entendia da lei do Senhor, ele entendia do que Deus queria. Esse é o homem que Deus levanta para estabelecer a casa. Porque a casa você não estabelece com boa vontade. A casa do Senhor não se estabelece com uma emoção, com um coração voluntarioso. A casa do Senhor se estabelece com base na vontade dEle. Para levantar o templo era necessário alguém que conhecesse da lei para falar, não, aqui é madeira, aqui o pano é vermelho. Essa sala aqui não é aqui, é do outro lado, o altar tem que ficar mais para frente. Porque a casa do Senhor não se estabelece com influência, ou com boa vontade, ou com ofertas. Ela se estabelece com conhecimento da vontade dEle. Agora os muros não. A proteção estabelecida para que o inimigo não consiga chegar até a casa, ela precisa de força, basicamente. Esforço, recurso e boa vontade. E esse é Neemias. Todo o sistema de defesa, eu queria falar sobre essas duas coisas, os muros e os fundamentos. Todo o sistema de defesa de uma cidade era construído de duas coisas, basicamente. Muro e torre. Porque quando a gente fala de muro de proteção, da mesma forma que o muro de proteção de uma cidade, ele protegia para que o inimigo não visse o que está acontecendo aqui dentro e não conseguisse entrar, ele também separava o povo de dentro do povo de fora. Quem estava dentro da cidade também não sabia o que estava acontecendo fora. Quem estava dentro da cidade também não via se tinham inimigos vindo do lado de fora. E para isso existiam as torres, atalaias, profetas, homens colocados em torres para enxergar longe o que está acontecendo e trazer informação para quem está dentro da cidade. Muitas das vezes, e muitos dos problemas que nós temos na casa, no templo, é porque a gente deu espaço no muro. E você vai ver ao longo da Bíblia, principalmente os profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremias, falando sobre brechas nos muros, espaços que foram dados nos muros, que permitiram que inimigos passassem para o lado de dentro. E eles começam a habitar na nossa vida. Muros foram feitos, querido, e o Senhor estabeleceu muros na nossa vida para separar nosso relacionamento, para estabelecer limites entre o que existe do lado de fora e o que pode participar da nossa vida do lado de dentro.
E isso fala de uma série de coisas que a gente pode ter problemas. Amizades, família, televisão, celular, e um monte de problemas que a gente pode ter. A gente começa a ter problemas no templo, quando a gente enfraquece os muros. E a gente enfraquece os muros porque a gente quer lidar com o muro de forma espiritual. A gente convida inimigos para participar da nossa vida, porque a gente não quer ofender pessoas, porque a gente não quer ter problema com os outros, porque a gente quer saciar nossa carne em algumas áreas e diz, eu consigo lidar com isso. Isso é pouca coisa, isso aí eu sei me relacionar com isso. E a gente começa a arrumar problema. Porque esses inimigos estão ao redor, participando agora dentro da cidade, e a casa vai se enfraquecendo, porque ela não foi feita para suportar aquilo. Se Deus garantisse que nós não precisamos manter distância de algumas coisas, Ele não teria estabelecido muros em Jerusalém. Ele teria dito, a minha casa é inabalável, ninguém toca. Muro é para Jericó, muro é para quem está lá fora. O Senhor disse, não, estabeleça os muros. Mas isso é uma disposição pessoal. Mas a gente vai se tornando autoconfiante. A gente vai fraquejando e vai enfraquecendo os muros. E vai permitindo que isso fique muito perto da gente. E aí quando a casa começa a ser tocada, o templo começa a ser tocado, a gente não sabe por quê. E aí é difícil. Porque tem áreas que o Senhor sabe que eu não vou conseguir lidar. E você também não vai. Quando Paulo fala que ele tinha um espinho na carne, e ele pediu para o Senhor tirar. E o Senhor falou, não vou tirar, minha graça te basta. E ele diz, o Senhor deixou isso em mim para eu não me vangloriar, para eu não começar a me achar o tal. Ou seja, eu tenho que constantemente manter os meus muros em pé. Porque se isso chega perto de mim, isso me toca. Tem áreas na nossa vida que o Senhor não vai livrar da tentação. O que Ele vai falar para nós é, mantenha os seus muros de pé. Mantenha a distância dessas coisas. Isso te mantém atento. Isso te mantém ligado. Isso te mantém vivo. Isso é o que faz com que você fique acordado o tempo todo. A gente é que começa a enfraquecer e dá brecha para que isso chegue perto da gente. Nós convidamos o inimigo para dentro da nossa casa. E depois a gente não percebe a destruição que isso causa. Porque até ontem eu consegui lidar com isso. Ezequias é um rei que ele entra nesse lugar de achar que não precisa de muros. E quando o rei da Síria vem, ele leva para dentro do palácio. E mostra toda a beleza do palácio. Mostra os tesouros, mostra tudo. E quando eles saem, o profeta vai lá e fala, o que você fez? Isaías visita ele e fala, o que você fez? Ele diz, eu mostrei. O que você mostrou? Ele fala, tudo. E ele diz, eles vão invadir aqui, vão destruir tudo agora. Seus muros caíram. E espiritualmente, seus muros foram derrubados, porque você convidou um inimigo para participar da tua casa. Por autoconfiança. Por julgar com os teus olhos que não tem problema. Por não querer se indispor com o rei da Síria. Por não querer arrumar problema. É uma linha tão fina a gente discernir algumas coisas em Deus. E essa semana, pensando muito em coisa de família, eu pensei nisso. De quando Jesus fala, eu vi. Uma pessoa perguntou isso para mim lá no Malawi. Quando Jesus fala, eu vim para separar os pais e os filhos. Falou o que Deus quis dizer com aquilo. Porque se Jesus também disse que Ele é paz, Ele é... Eu falei, porque o Evangelho vai separar pais e filhos. Mas porque Deus não quer que os pais se convertam? Deus quer. Mas Ele quer que o lado errado se converta ao lado certo. Ele não quer um acordo de paz. Ele quer que o lado errado veja o lado certo e se converta ao lado certo. Isso só vai acontecer quando o lado certo manter firme suas posições. Manter seus muros e dizer, para dentro dos meus muros isso não entra. Isaías 22 fala sobre, é uma palavra dura que Deus está dando para o povo, de que o povo deixou brechas nos muros e começou a construir dentro dos muros, e que chega num ponto, o povo percebe que tem que destruir coisas, destruir algumas casas que foram construídas, para pegar o entulho daquelas casas e usar como matéria-prima para tapar brechas. E é isso que talvez a gente tenha que fazer em áreas da nossa vida. Destruir coisas que nós construímos, comportamentos, hábitos que a gente permitiu que fossem construídos na nossa vida, derrubá-los no chão e utilizá-los para tapar buraco no muro.
Porque a cidade por si só não se sustenta. O templo por si só não se sustenta. Ele precisa manter certa distância do que acontece do lado de fora. E como é que eu sei o que está acontecendo do lado de fora? Por isso que às vezes isso é o que Deus me deu, meu jeito talvez, eu não sei discernir, mas de que eu não tenho curiosidade alguma. Então às vezes a gente senta ali para conversar e os meninos começam a falar de tal cara que canta com não sei quem. Eu falo, não conheço. Não, mas ele que veio com aquele pregador, não conheço. Eu não conheço ninguém que eles estão falando. Eu falo, eu só conheço Betel, eu não conheço esse povo. E eu não tenho curiosidade nenhuma em conhecer o que está acontecendo do lado de fora. E esse povo que estava dentro da cidade, eles não conheciam nada do que estava acontecendo do lado de fora. Eles tinham muros, portões fechados. Como é que eu sei o que está acontecendo do lado de fora? Como é que eu sei quando eu preciso me mover ou ficar parado? Existiam atalaias, profetas. Homens que Deus mostrava o que estava acontecendo lá fora e anuncia a cidade. Traga para a cidade, saiam agora, vão à guerra. Aumentem, diminuam, construam, edifiquem, se preparem. Para isso existiam atalaias. O problema é que quando a gente derruba os muros, porque nós queremos conhecer o que está acontecendo do lado de fora, nós queremos medir o que está acontecendo do lado de fora, nós queremos fazer as nossas excursões, definir os nossos caminhos, nós voltamos para dentro do palácio, achando que agora temos poder para sustentar quando o inimigo vier, e a gente descobre que não tem, porque ele vem e a gente cai. Tem um texto que está em 2 Crônicas 20, verso 20, eu vou ler para você. E pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá colocou-se em pé e disse: ouça-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Ele está dizendo assim: crê no Senhor, me protege. A palavra que o Senhor traz através dos profetas, e profeta eu não estou falando sobre encargo profético, sobre função, eu estou falando sobre palavra profética. A palavra que vem pelo profeta é a palavra da prosperidade. A palavra que vem através da profecia, que o Senhor traz sobre mim, é a que vem para me fazer expandir. Crer no Senhor me faz ficar dentro da cidade. Ouvir a palavra que está em cima da torre, é a palavra que me faz expandir, que me faz crescer. Porque a proteção que o Senhor tem para dentro dos muros não é só para me deixar vivo. Aquela proteção é para que o templo seja edificado. É para que a casa cresça. E baseado na direção profética que o Senhor traz, eu prospero, eu cresço, eu avanço naquilo que Ele tem. O problema é que a palavra profética, quando ela vem do muro em direção à casa. E é a hora que eu desvio essa palavra, porque ela vem sobre essa edificação. Que é o segundo ponto. Reedificar, refazer os fundamentos do templo caído. Quando eu estou fechado ali dentro, seguro, esperando, o que eu faço? O que eu faço agora? Estou aqui, Senhor. E Ele fala, espera, que daqui a pouco você vai saber. E é a hora que aquela palavra começa a vir sobre mim agora. Agora não é a palavra de alguém esforçado. Que o nosso caminho com Deus começa desse jeito, o altar. Você conhece Jesus, a primeira coisa é altar. Você começa a entregar para Ele. A segunda coisa é muro. Você começa a dizer não para algumas coisas que você descobriu que é pecado. Não posso mais fazer isso, não posso fazer isso, não posso fazer isso. E a terceira coisa é a construção do altar. A construção do templo. Eu estabeleço um altar, me protejo daquelas coisas que agora eu sei que são erradas, eu paro de sair, eu paro de beber, eu paro de fumar. E depois vem para o templo. E ele começa a reconstruir isso aqui. E essa é a hora que normalmente a gente não quer a palavra que vem dali, e nós abrimos os muros para nós mesmos, saímos e ouvir a Deus. E aí quando o inimigo me pega, eu corro para a proteção do Senhor, porque eu creio nele. Ele fala, creia e serei protegidos, mas não prosperareis. Porque a prosperidade sempre vai vir através da palavra profética. Porque ela não tem a ver com Deus fazer algo para mim. Ela tem a ver com Deus fazer algo em mim. O que o Senhor tinha para fazer em mim já foi feito. Antes da fundação do mundo já está reservado para mim o que é meu. Tudo aquilo que Deus falou para nós, falou para você individualmente, já está lá, já está pronto, não se preocupa. Está na fila de produção já. Porque a palavra já foi dada. E quando a palavra é dada, as coisas começam a se construir.
O único lugar que o Senhor tem que conquistar uma autoridade, porque eu preciso dar, é aqui. A autoridade sobre a África já foi conquistada na cruz. A autoridade sobre os demônios daquele país já foi conquistada na cruz. O que não foi conquistado na cruz foi o meu livre-arbítrio. Isso aqui não foi conquistado na cruz. Isso aqui é uma entrega. E quando nós não entendemos isso, a gente quebra os muros, abre os portões e sai para tentar enfrentar isso sozinho. Sempre que a gente perde propósito, uma coisa natural de quando a gente começa a perder o sentido do propósito, das palavras que nós recebemos do Senhor, é a gente tentar compensar isso com uma oferta. Oferta em qualquer área. Serviço, louvor, pregação, dinheiro, qualquer coisa que você faz e dê para Ele. Eu queria ler com você Esdras, volta um pouquinho. Esdras 3, verso 3. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia e de noite, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo, e os das luas novas, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Ou seja, até aqui ele está dizendo, nós fizemos tudo do jeito que está escrito em oferecer ofertas ao Senhor. Todo tipo de oferta pedida, de todos os jeitos, todas as festas, fizemos tudo. Verso 6. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo. Essa parte não é difícil, querido. Quem está no mundo e fala, você está na igreja e você dá dinheiro. Para o mundo, a coisa mais difícil de ir para a igreja é dar dinheiro. Fala que ele deu para tua cabeça e ainda é a cabeça do Egito. E no Egito, bezerro é coisa sagrada. Por isso que para você é difícil. Agora, isso não é a parte difícil. Depois que você conhece a Deus, essa aqui é a parte fácil. Dar dinheiro. Depois que você descobre o que você está vivendo hoje, você fala, meu Deus, e eu achando que era difícil o dia que Deus me pediu faculdade. Aquilo não foi nada comparado com o que Ele vai pedindo depois. Porque nada é mais difícil do que a edificação da casa. Isso era Jesus falando. E eu vou derrubar esse templo e vou levantar em 3 dias. E essa foi a coisa mais difícil que Jesus enfrentou. Porque essa é a parte que dói. Esse é o propósito no fim de todas as coisas. O templo estabelecido. Os fundamentos do templo colocados. E é difícil porque o templo é a única coisa que tem planta. Muro não tem planta. Qual o tamanho do muro? Qual a distância que eu mantenho do muro até aqui? Você decide. Quer manter o muro bem pertinho da casa? Você que sabe. O inimigo chega mais perto. Não, eu não quero correr risco, eu quero manter bem longe. Eu não quero correr risco, nem televisão eu quero ter na minha casa. Não é pecado, mas eu não quero nem correr o risco de uma propaganda. Você é quem sabe a distância do teu muro. Esse é teu. O templo não. O templo não está na minha mão. O templo se entrega, abre os braços e fala, toca. Crendo que a estrutura não vai ser destruída. Que os ossos vão permanecer no seu lugar, porque Deus vai reconstruir. Mas o Senhor vai furar onde tem que furar, vai bater onde tem que bater. Por isso que é uma entrega. Por isso é morrer. Porque eu não participo da construção do templo. O Senhor levanta profetas para trazer a planta do templo. Ezequiel, Samuel, o Senhor vai levantando homens para dizer como tem que ser o templo, como ele vai ser construído. Os muros talvez sejam a parte mais fácil da gente se resolver. Porque é sair daqui e falar, bom, eu vou cortar isso, vou cortar aquilo, vou bloquear isso aqui, não vou mais chegar perto de tais coisas. O problema é quando a gente volta para o templo.
E a gente descobre que a essência às vezes se perdeu. Que os fundamentos, e a palavra fundamento, quando o Senhor falou comigo no começo da semana, eu nem vinculei ela ao fundamento da construção. Mas a palavra fundamento. As bases. Quais foram os fundamentos nos quais nós começamos isso aqui? Onde estava nosso coração quando a gente começou isso aqui? Como a gente era quando a gente começou isso aqui? Eu estava lembrando de coisas que eu nem lembrava que a gente fazia. Que toda sexta-feira de manhã a gente ia para uma casa de recuperação fazer almoço para aquele povo. Falei, meu Deus, será que hoje a gente teria disposição para fazer isso? Ou todo mundo tem seus compromissos? E se eu falasse, o primeiro já fala, sexta-feira eu não posso, eu tenho tal coisa. Eu falei, meu Deus, a gente não tinha nada. Era sexta-feira, era de ir lá. E antes da sexta a gente já estava planejando qual seria o cardápio. E ninguém tinha dinheiro, mas não faltava dinheiro. E era longe, mas longe, e não faltava gasolina. E todo mundo estava lá, fazendo, com o coração aberto. E a gente chorava quando via alguém lá sendo maltratado. Meu Deus, esses eram os fundamentos sobre os quais nós somos firmados. A gente não ia para a rua para fazer culto. A gente ia para a rua para estender a mão para quem estava sentado ali. Para dar o coração para quem estava sentado ali. Esses eram os fundamentos. E foi isso que veio, restaurando os fundamentos. Os fundamentos precisam ser restaurados. Tem uma coisa que eu ouço muito e que eu tenho muito medo que aconteça comigo. Muita gente que tem uma história ministerial muito bonita. E que até hoje vive de contar a história do que fazia no começo do ministério. Mas que não faz mais. Que o coração não está mais lá. Mas a história é como eu, pregador famoso, que não ponho mais o pé na rua há 10 anos, mas eu estou aqui dizendo, então, cuidava dos pobres. Eu estava lá, a gente pegava, e é aqui que é a fundação do nosso ministério. Eu falei, meu coração não está mais lá há muito tempo. Isso serve só de publicidade. E Deus é que sabe? Sim, mas meu coração não está mais lá. Não é mais fundamento. Se tornou função ministerial e que tem outros fazendo. O problema não é o estar ou não estar. O problema não é o poder estar. A Léria não pode estar agora, ela está com a criança. O problema não é eu poder estar lá. É quando o meu coração sai desse lugar. O lugar mais seguro que Davi tinha era a frente de batalha. Teoricamente, o lugar mais perigoso era a linha de frente de batalha. Mas era o lugar que protegia Davi. Quando Davi sai daquele lugar para ficar em um lugar que parecia ser o lugar seguro e confortável, ele cai. Porque o lugar seguro, querido, o lugar que sustenta o teto sobre nós, são fundamentos bem firmados. A segurança está em fundamentos estabelecidos de acordo com a palavra profética. E a palavra profética que começou tudo que a gente já viveu aqui é: a Mariazinha não é uma história, é verdade, você precisa fazer alguma coisa. Esse é o fundamento dessa casa. O fundamento dessa casa é: não é mentira que tem gente passando frio e fome, você precisa fazer alguma coisa. Isso é o contrapiso dessa casa. E nesse contrapiso o Senhor foi estabelecendo colunas, e elas foram subindo. E o Senhor levantou paredes, e o Senhor foi edificando essa casa, e sobre essa casa sempre uma cobertura. No começo a cobertura era nuvem de dia e coluna de fogo de noite. E quem olhava via um bando de doido andando num deserto, sem saber para onde estava indo. E o que estão fazendo? Não sei, a nuvem está mexendo. E a gente ia conforme a nuvem mexia. E o Senhor nos estabeleceu aqui. Construam, construam. Como Ele fez com o povo de Israel, como Ele sempre faz. O problema é quando os muros começam a ruir e a gente não se preocupa mais. E brechas começam a se abrir, individualmente e como corpo. E o temor já não é mais o mesmo. E o temor de subir aqui já não é mais o mesmo. Existem brechas no muro. A gente já não se preocupa tanto. E a palavra profética, que antes era tão valorizada e obedecida ao pé da letra, os atalaias não sabem de nada. Eu também saio e entro e sei mais ou menos o que fazer. Eu sei onde tem que ser arrumado aqui, deixa que eu estou sabendo. E pronto. E cedo ou tarde, o teto cai. Porque começam a se abalar.
Porque nós abrimos espaço para isso. Como Davi, a gente relaxa. E o que atraiu o coração de Deus, no começo, começa a ser deixado de lado. E a gente oferece altares para Ele. E ele diz, eu não vim por causa do altar. Eu vim por causa da casa. Abre sua Bíblia em Cantares. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Eu sempre falo desse texto, mas eu queria ler 2 textos aqui. Cantares 3, capítulo 3. De noite busquei em minha cama aquele a quem ama minha alma. Busquei e não achei. Vou me levantar, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei aquele a quem ama minha alma. Busquei e não achei. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. E eu perguntei, viste aquele a quem ama minha alma? Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Está falando de uma noiva que sai à noite de casa porque ela percebe que o noivo não está na cama. E ao tempo todo, aquele a quem ama minha alma, procurei e não achei, até que ela acha os guardas da cidade. E ela vira para os guardas e pergunta, vocês viram ele? Eles devem ter respondido não. Ela sai e encontra aquele a quem ama minha alma. Vai agora para o capítulo 16. Aliás, desculpa, capítulo 4, verso 16. Levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul. Assopra no meu jardim para que se derramem os seus aromas. Ah, se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse os frutos excelentes. Ela está convidando, se ele viesse aqui para minha casa. Capítulo 5. Ele responde, já vim para o meu jardim, irmã minha esposa. Colhi a minha mirra com a minha especiaria. Comi o meu favo com o meu mel. Bebi o meu vinho com o meu leite. Verso 2. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis que a voz do meu amado que estava batendo. Ela sabe que é ele. Ela acabou de convidar ele. Se ele viesse para minha casa. Ele veio. Abre, irmã minha, amiga minha, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalhos, meus cabelos das gotas da noite. Ela que convidou ele para vir, agora ela diz assim, já despi as minhas vestes, como tornaria a vestir? Já lavei os meus pés, como tornaria a sujar? O meu amado meteu a mão pela fresta da porta, e meu coração estremeceu por amor dele. Aí ela resolveu levantar. Eu me levantei para abrir o meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra. Cura estava caindo da mão dela, e ela estava deitada. E os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Abri ao meu amado, mas ele já tinha ido. E tinha ido. E a minha alma tinha se derretido quando ele falava. Busquei e não achei. Chamei e não respondeu. Olha o verso 7. Acharam-me os guardas. Lembra dos guardas? Que rodavam pela cidade. Espancaram-me e feriram-me. Tiraram-me o meu manto, os guardas dos muros. A mesma palavra que antes direcionava para encontrar o Senhor. Os guardas dos muros, os atalaias. Agora ela ataca essa mulher e toma o manto dela. Porque ela abriu espaço. Porque ela se esqueceu dos fundamentos, do que estava fundado o coração dela quando ela quis se relacionar com ele. Porque é tão fácil a gente entrar nesse lugar e deitar nesse lugar e descansar nesse lugar. Até porque é extremamente desconfortável ser tratado, ser tocado por Deus. Então, quando a gente começa a ser tratado, ser tocado, normalmente a primeira coisa que a gente começa a abrir mão é da palavra profética. A gente gosta da palavra profética, eu gostava quando ela apontava para onde eu vou. Quando eu olhava para a planta do templo que o Senhor apresentou, esse é o templo que eu vou construir, e eu via algo bonito, magnífico, lindo, eu amava aquela palavra profética. Quando alguém vinha e falava, eis que te digo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, era bom. Agora quando a palavra vem para começar a construir isso começa a me doer.
E os meus muros começam a enfraquecer. Porque eu começo a tentar sair desse lugar onde eu perdi a ação sobre a construção das coisas. Eu entreguei essa direção. E eu começo a tentar fugir desse lugar. E isso abre espaços para que eu comece a ser tocado e atacado. E quando eu percebo, querido, meus muros estão ruídos, caídos, as portas estão queimadas a fogo. E o templo já está com seus fundamentos abalados. E tudo que tinha de precioso ali dentro já foi roubado, foi saqueado. O retorno de Jerusalém, quando eles retornam para Jerusalém, eles voltam com tudo. Com todas as riquezas que tinham sido levadas por Nabucodonosor. Todos os utensílios do templo voltam. Mas a palavra do Senhor é sempre a mesma. Restaurem os muros. Reconstruam os muros e reforcem os fundamentos. Restabeleçam os fundamentos. Aquilo que eu estabeleci como princípio na tua vida. Aquilo lá no começo você sabia que era a base. Eu sei que eu não vou poder estar na rua toda quinta-feira o resto da minha vida. Eu sei disso. Tem uma hora na vida de Davi, Davi cai por ter ficado no palácio. Tem uma hora na vida de Davi que eles proíbem Davi de ir para a guerra. Davi estava velho, sem conseguir segurar uma espada na mão e estava lá batalhando. De um jeito que ele foi tocado, uma espada, um inimigo encostou nele. E os soldados, os conselheiros de guerra tiveram que proibir Davi de ir para a guerra. Falaram, você não pode mais. Porque Davi aprendeu uma lição. O dia que eu saí da linha de batalha, eu morri. Eu perdi tudo. E a partir daquele momento, Davi não estava mais lá. O problema não é poder estar lá quinta-feira. É quando meu coração sai daquele lugar. Nas pequenas coisas, nosso coração sai de alguns lugares. Um cansaço que antes não tinha, ou que eu nem sabia que tinha. Porque eu passava por cima dele. E são coisas tão difíceis de voltar. Porque isso é pó, isso é carnalidade. Eu fico tentando encontrar dentro de mim a disposição que a gente tinha para jejuar 21 dias aqui por qualquer coisa. Eu falo, meu Deus, onde está aquilo dentro de mim? Que loucura que era aquela? Eu preciso achar aquilo de novo. Eu preciso encontrar aquilo dentro de mim. Isso é uma das coisas que quando eu saio da frente de batalha, ela é minha tomada. Davi, na oração do Salmo 51, ele fala, devolve-me um espírito voluntário, sustenta-me com espírito voluntário, ou seja, me sustenta, aquilo é espiritual. Me sustenta naquele lugar espiritual em que eu tenho voluntariedade para fazer as coisas. Em que eu tenho desejo de fazer a todo momento, em que não tem tempo ruim, em que não tem cansaço. Me sustenta naquilo, Senhor. Nós precisamos estabelecer isso de novo, querido. O Senhor é o primeiro a vir atrás. Volta para Êxodo, eu quero ler um último texto com você. Capítulo 6. Verso 13. Então Tatenai, o governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram apressadamente, conforme o que decretou o rei Dario. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. E edificaram a casa e a aperfeiçoaram, conforme o mandado do Deus de Israel. Eles prosperaram pela profecia do profeta Ageu e Zacarias. A prosperidade, querido, porque esse povo já estava guardado e protegido. Quando eles estão vindo da Babilônia, eles oram e pedem para o Senhor proteger, porque era um povo sem exército, um bando de escravo, andando com muito ouro, numa caminhada muito longa. E tinha muito assaltante no caminho. Eles oram e falam, Senhor, nos conduz em paz, porque a gente não tem ninguém para proteger. Eles já estavam guardados. O que está na boca do atalaia, e de novo, boca do atalaia no sentido da palavra profética que vem sobre a construção. O que está na boca do atalaia não tem a ver com proteção. Não tem a ver com Deus te amar, não tem a ver com Deus te guardar.
Tem a ver com prosperar naquilo que o Senhor disse para você fazer. Tem a ver com avançar, com conseguir sair dos níveis que eu estou, entrar em outros. Isso está na boca do profeta. Nós lemos em Crônicas, e aqui, e prosperaram pela profecia, fazendo tudo da forma, conforme o mandamento do Deus de Israel. Nós precisamos voltar para os fundamentos. Essa semana, durante a semana, eu falei algumas coisas com o Senhor sobre levantar muros. Falei, Senhor, eu vou afastar os muros um pouco da casa, fechar algumas portas e deixar um pouco mais distante do templo. Está muito perto, está muito arriscado. Eu posso ser atingido por flecha, porque está muito perto. Então eu preciso arrumar alguns fundamentos, refazer, restabelecer alguns fundamentos que o Senhor lá atrás colocou. Preciso restaurar os muros e reparar alguns fundamentos. Fundamentos nunca são destruídos, refeitos, reconstruídos. Eles são os mesmos. Você pode destruir a casa inteira, não ter mais casa, não ter mais onde morar. Os fundamentos continuam sendo os mesmos. Não existe a possibilidade de você derrubar a casa e falar, vou construir em outro lugar. O Senhor vai dizer, os fundamentos são os mesmos. Porque você não decide o teu propósito, você não decide a tua identidade, ela já foi estabelecida no céu. O que você vai fazer aqui na terra é só construir sobre eles. Escavar bem a terra para a gente chegar na rocha que está lá dentro. Chegar numa natureza que não é a sua carnal. O Senhor não vai construir em cima da sua voluntariedade. Ah, vou te mandar para o mundo. Ele não vai construir em cima da minha voluntariedade. O fundamento é Cristo. O fundamento é limpar, 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 escavar, 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 até chegar em coisas sólidas em mim, para estabelecer fundamento. Ele não vai construir em cima da minha emoção, em cima da minha vontade, porque minha emoção muda, minha vontade muda, meu dinheiro acaba. Meu desejo, minha fé, tudo isso se abala. Eu só não caí, não larguei tudo, porque o Senhor estabeleceu fundamentos em lugares sólidos em mim, que a minha emoção não consegue tocar. Que minha raiva, às vezes, irritação com Deus, bagunça uma casa inteira, mas o fundamento não consegue ser mexido, porque ele foi estabelecido em lugares que são intocáveis. Por isso que toda tentativa apressada de construir coisas para Deus é bobagem. O Senhor assopra e leva tudo e fala, eu quero entrar em lugares que você desconhece. Por isso que esses lugares eu entro através de palavra profética, porque você nem sabe que eles existem. Quando você rejeita essa palavra profética, você acabou de rejeitar a possibilidade de prosperidade. Você fica só debaixo de cobertura, debaixo de cuidado. Mas a casa não prospera. As paredes não sobem. E quem está do lado de fora não consegue ver. E por que você não consegue abandonar tudo? Porque tem um fundamento lá dentro gritando. E o Senhor está querendo aperfeiçoar, está querendo restaurar, está querendo levantar colunas naquele lugar. Mas eu não permito, porque isso não vem por relacionamento com Deus. Isso vem por palavra profética. E vem intencionalmente. É propositalmente que Deus coloca isso na boca dos outros. Porque isso quebra meu orgulho. Porque isso é a intenção do corpo. Que a boca tome o remédio pela perna que está inflamada. Que uma perna tem que carregar mais peso porque a outra está machucada. Isso é corpo. Não existe edificação sozinha. Não existe o Senhor me dar a palavra, Ele me tratar. Não existe isso. Deus sempre vai usar o corpo para fazer isso. Rejeitar essa palavra é rejeitar a prosperidade que o Senhor tem. Rejeitar a direção que o Senhor tem para a construção do templo. É rejeitar o que o Senhor tem para fazer. Fica de pé, querido. Eu entendo que o Senhor nessa manhã quer reparar muros e restaurar fundamentos. Restaurar os fundamentos dessa casa. Devolver a nós um espírito voluntário. O Senhor quer restaurar coisas que antes gritavam dentro de nós e já se esfriaram.
O Senhor quer, através da correção de um profeta, fazer com que a gente deixe de edificar as próprias casas. A gente deixe de ficar se preocupando com a edificação da própria casa, onde eu vou morar, como eu vou viver. E saiba que se Ele edificar essa casa, se essa casa aqui, se eu como templo dele for construído e for reconstruído, todas as coisas vão vir atrás. Porque elas já foram liberadas. Nossa viagem, Júlia, a passagem já está comprada, a gente só não sabe. O Senhor já reservou os assentos, a gente só não sabe. Por quê? Porque Ele já deu a palavra. O que eu faço? Paralelo a isso, eu vou construindo a minha parte, eu vou edificando. Eu vou fazer o que eu já estou fazendo. Senhor, qual é a palavra para ser pregada lá? Qual é a mensagem que eu tenho que pregar lá? Senhor, prepara as igrejas que nós vamos, Pai. Senhor, eu não quero ir lá à toa, perder tempo, eu não quero fazer as pessoas perderem tempo, Senhor. Eu vou edificando aqui, pedindo palavra profética para que Ele dirija. Porque a parte de lá já está pronta, Ele já liberou a palavra. Eu quero a palavra sobre mim agora. A terra já foi dada, toda Canaã é de vocês. O que eu quero agora é construir o templo em Canaã, Senhor. Edificar o lugar da sua habitação. Senhor, eu preciso reparar os muros, porque é muito difícil ficar tentando levantar, segurar o templo levantado, quando os inimigos estão tão perto. É muito difícil, Senhor, ficar lutando com a minha mente, quando a televisão está ligada na minha frente, passando tanta porcaria. É muito difícil, Senhor, conseguir ficar perto do Senhor. Você já tentou ir orar com o celular perto de você? Com o WhatsApp chamando ali? É muito difícil, Senhor, edificar o templo com muros tão perto, com muros caídos, com o inimigo entrando toda hora perto daqui. Eu preciso edificar os muros, Senhor. Eu preciso refazer esses muros, afastá-los do templo. Eu preciso destruir coisas que eu construí e utilizar o entulho disso para tapar brechas no muro. Utilizar as pedras dessa casa para edificar muro. Eu preciso te obedecer, Senhor, em cada detalhe que o Senhor disse, crendo que a casa vai prosperar, se eu construir debaixo da palavra de Ageu, se eu construir debaixo da correção, que o Senhor é meu guarda, que o Senhor é meu protetor e que a coisa vai prosperar. Eu preciso voltar, Senhor amado, a chorar pelos que choram, Senhor. Eu preciso voltar, Senhor, a ficar revoltado com a injustiça, Deus. Se você quiser, querido, sai do seu lugar, vem para frente para a gente orar. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que o Senhor está nesse lugar. Nós sabemos que o Teu Espírito está nesse lugar, Senhor. Sopra sobre nós, Senhor. Sopra sobre esse lugar, Pai, com a Tua palavra, Senhor. Como o Senhor fez, Pai amado, com Ageu, Pai. Num período que o Espírito não estava liberado como nós o temos hoje. Sopra hoje sobre esse lugar, Senhor amado. Restaura fundamentos, Senhor. Sustenta-nos com o Espírito voluntário, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor nos traga direção. Que o Senhor nos traga direção, Pai, para restaurar muros e reparar os fundamentos. Para restaurar, Senhor, barreiras e proteções que nós tínhamos antes. Para quebrar em nós a autoconfiança, Senhor, de nos relacionarmos com o pecado tão de perto. Para devolver a nós, Deus amado, aquilo que no começo as pessoas diziam que era loucura. O fanatismo que diziam que nós tínhamos, Pai. Devolve-nos esse fanatismo, Senhor. Seja o nome que quiserem dar a isso, devolve-nos, Senhor amado. O temor pela Tua palavra. Devolve-nos, Senhor, o temor, Senhor, em nos mantermos afastados, Pai amado, do inimigo. Em proteger a nossa casa do que sopra do lado de fora, Senhor. Em constantemente, Senhor, varremos os muros, procurando por brechas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, o desejo que nós tínhamos, Senhor, pela palavra profética que vinha sobre nós, e não da direção da terra que o Senhor vai nos dar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, devolve-nos, Senhor, o desejo da Tua presença, Pai. Devolve-nos o temor, Pai amado, que acabou. Devolve-nos o medo do diabo, o medo do inferno, Pai. O medo de cair, Deus amado.
o medo de te desagradar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, estabelece os atalaias na tua casa, Senhor. Estabelece os teus profetas, Senhor. A palavra profética sobre esse lugar, Deus. A palavra de direção, Senhor. Que nós possamos prosperar, Senhor amado, naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que nós possamos prosperar, Pai, na direção que o Senhor nos deu. Que nós possamos voltar, Jesus. Voltar para Jerusalém, Senhor. Voltar a estabelecer a tua casa e os teus muros, Senhor. Voltar, Senhor, a estabelecer o centro da adoração, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, repara os muros, Senhor, e restaura os fundamentos desse lugar, da nossa vida, Pai. Estabelece, Senhor, cada um no teu ofício profético, cada um na tua função profética, Senhor. Estabelece nessa casa, Pai amado, homens e mulheres que vão cumprir funções no teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, manifesta isso em nosso meio, Senhor. Manifesta em nosso meio, Pai, as funções ministeriais que o Senhor tem, Deus. Manifesta no nosso meio, Senhor amado, a função de cada um, Senhor. Manifesta em nosso meio, Pai, o papel de cada um. Estabelece os teus ministros, Senhor. Não nos nossos olhos, Pai amado. Que nós possamos ver como o Senhor vê. Que o teu Espírito Santo nessa manhã, Senhor, sopre sobre cada um de nós. Que o teu Espírito Santo nessa manhã, Senhor, traga revelação de identidade, Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti.